Salve, salve galera! Começando mais uma edição do Qual a Boa. Hoje segunda-feira, hein? Uma segunda-feira razoável para o futebol baiano. Bahia venceu o Fluminense ontem lá na Fonte Nova, 3-2. O time botou 1-0, tomou o gol de empate logo na sequência. Aliás, uma boa participação do Gilberto na partida de ontem. Deu passe para o gol do Arthur, primeiro gol da partida. Na sequência, o Nino. Faltou freio, né, Nino? Faltou freio. Acabou fazendo o pênalti. Pedro empatou a partida, que não é o Pedro no centro-centro, que com certeza perderia o pênalti. Na sequência, o segundo tempo, o Bahia faz dois, na verdade, no primeiro tempo ainda, né? O Gilberto, com a colaboração maravilhosa do Agenor, faz o segundo gol da equipe do Bahia, 2-1. O Bahia sai no intervalo com esse placar. Voltando para o segundo tempo, o Fluminense começa em cima, dando muito trabalho para o sistema defensivo do Bahia, o goleiro Douglas praticando algumas defesas importantes, e na sequência um pênalti em cima do Gilberto. Na verdade, a bola bateu no braço do jogador Gilberto, da equipe do Fluminense, pênalti que foi cobrado pelo Gilberto, atacante do Bahia. Aí o Agenor defendeu, só que o Agenor tinha recebido cartão amarelo por reclamação na marcação do pênalti, e na sequência se adiantou. E com isso, o árbitro da partida, Igor Júnior Benevenuto, voltou à cobrança, deu o segundo cartão amarelo para o goleiro da equipe do Fluminense e foi expulso o arqueiro do Flusão. Com isso, o goleiro Rodolfo entrou e aí o Gilberto fez 3-1 Bahia. Todo mundo pensou que estava tranquilo, 3-1, um jogador a mais, nem de engano. Fluminense foi para cima, mandou no segundo tempo praticamente, teve a posse de bola durante um bom tempo da segunda etapa. Chegou ao segundo gol, uma falta, vamos dizer assim, desnecessária do Moisés. Na cobrança, o goleiro Douglas fez uma bela defesa e aí o João Pedro empurrou para o fundo das redes, diminuindo o marcador. Daí então foi momentos de aflição lá na Fonte Nova, a torcida do Bahia com receio de tomar o gol do empate, mas o Bahia conseguiu segurar e foi conquistar esse triunfo, mais um dentro de casa. O terceiro triunfo em casa, 3 jogos em casa, o Bahia venceu os 3. Tem 10 pontos hoje no Campeonato Brasileiro da Série A, pode ser ultrapassado se o Goiás vencer o CSA em jogo hoje lá nas Alagoas, mas nesse momento o Bahia é o 8º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Próximo jogo, quarta-feira contra o São Paulo, e aí o Roger Machado vai ter o pijama treino, como eles chamam, né? O treino de descanso, como muitos treinadores utilizam esse termo, para poder as equipes começarem a se ajustar, já que não vai ter tempo de colocar isso em prática no campo. Jogo quarta-feira, 21h30 lá na Fonte Nova, e o Bahia jogando pelo empate para poder avançar para as quartas de final. Um pouco mais cedo no próprio domingo, foi o Vitória que entrou em campo. Aquele misto de apreensão para saber como é que ia ser o comportamento da equipe em relação ao primeiro jogo sob o comando do Osmar Lois, e a equipe do Vitória botou 1-0. 1-0, o gol do Everton Senna, zagueiro, e aí a gente pensou que o Vitória conseguiu um equilíbrio. Teve um pênalti Mandrake, que para mim não foi pênalti, a favor da equipe do Atlético de Goiás já no segundo tempo. Aí o Atlético de Goiás empatou a partida. O Vitória ainda teve um jogador a mais durante um período do segundo tempo. Tentou a todo custo chegar ao gol que seria o segundo gol da equipe rubro-negra, mas isso acabou não acontecendo. Destaque positivo, que o Atlético de Goiás é uma equipe que briga na parte de cima da tabela hoje, tenta o acesso no Campeonato Brasileiro da Série A para o próximo ano. Já a equipe do Vitória está brigando na parte de baixo. Muitas pessoas, inclusive, acreditavam que o Vitória poderia perder a partida, mas o rubro-negro se portou bem durante a partida, e aquele resultado que a gente fala assim, no final do campeonato pode fazer a diferença se o rubro-negro conseguir encontrar seu caminho aí. Quem sabe esse um pontinho de ontem consegue colocar o Vitória de volta ao G4 da competição e chegando aí à primeira divisão novamente. Outro detalhe, a partida de ontem chamou a atenção, o Everton Senna fez o gol, o Vitória voltou a tomar gol na competição. Aliás, no Vitória não teve uma partida nessa Série B que tenha passado sem levar gols. E outro fator, né? Quebrou de vez aquela ideia de todo jogo do Vitória ter virada. Na partida de estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, botou 1-0, acabou perdendo por 3-1. No segundo jogo, foi o Vila Nova que botou 1-0 e o Vitória virou para 2-1. Na sequência, contra o Guarani, o Vitória bota 1-0 e acaba perdendo por 3-2. Contra o São Bento, botou 1-0 a equipe do Vitória e acabou perdendo por 3-1. Ontem botou 1-0, o Atlético de Goiás chegou ao empate, mas o Vitória se garantiu com esse resultado.
Como eu falei anteriormente, a equipe do Vitória agora foca suas atenções para o jogo contra o Bragantino e que esse um ponto sirva de estímulo para a equipe rubro-negra. Zé Ivaldo, zagueiro que veio do Atlético Paranaense, já deve estar inclusive brigando pela titularidade, já que o Ramon, mais uma vez contestado pelo torcedor, talvez seja até o momento do Ramon deixar a equipe do Vitória, ser negociado, emprestado, para respirar novos ares, e aí quem sabe o Zé Ivaldo conseguindo uma colocação ali no time principal ao lado do Everton Senna, que acredito que seja mantido na equipe, até por ser mais uma opção ofensiva da equipe do Vitória. Jogo do Vitória, sexta-feira contra o Bragantino, RB Brasil, e a equipe do Vitória, quem sabe, um reencontro com o torcedor, esse reencontro seja marcado por uma grande vitória nesse duelo contra a equipe paulista. Dando um pitaco só em relação aos outros times do futebol baiano, na Série D, né, a equipe do Bahia de Feira acabou perdendo para o América de Natal por 2-1. O Fluminense venceu o Coruripe por 1-0. A Juazeirense venceu o Aparecidense por 1-0. E a equipe do Jacuipense venceu o Vitória de Pernambuco por 4-1. Apenas o Bahia de Feira já está eliminado da competição, inclusive vai perder 3 pontos, né, pela utilização do Edmar de maneira incorreta, volante da equipe do Bahia de Feira. E o time do Jacuipense já avançou de fase, 100% de aproveitamento, 12 pontos conquistados, a equipe de Riachão do Jacuí. Você que está acompanhando agora o nosso vídeo, já se inscreveu? Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Chegue também no Instagram, chegue no Twitter, no Facebook, nosso site /fc, futebolclube.com.br/fc, você acompanha tudo que tem no cenário esportivo baiano, as nossas redes sociais /futebolclube, e no site também você vai ficar acompanhando tudo. Valeu? Compromisso firmado, amanhã tem mais Qual a Boa e você, obviamente, que vai acompanhar aqui. Abração a todos e até amanhã.